coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado de sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha e também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça, fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor. Diplomata, dramaturgo, compositor que ajudou a criar a bossa nova, mas essencialmente um poeta, um dos grandes nomes da cultura brasileira. Olhos meus, já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus, na luz dos olhos teus, sem mais narironar. E na luz dos olhos teus, eu acho meu amor, e só se pode achar. E a luz dos olhos meus, se precisa se casar. Quem dá as dicas é a Jéssica. Tudo bem, Jéssica? Tudo certo, Marcos. Convidar então todo o pessoal que está em casa para participar conosco do programa por meio do facebook.com/auxtv, pelo Twitter @auxtv, ou quem quiser também pode nos ligar no 3218 2194. Quero aproveitar o momento, Marcos, para já deixar o site do Vinícius de Moraes, que é o www.viniciusdemoraes.com.br. Lá você encontra, então, toda a biografia desse grande poeta, música, poesia, enfim, muitas fotos, também é bem legal. Vinícius de Moraes foi um poeta, essencialmente, como você disse, né? E eu acho que a lembrança maior, né? Claro, há uma história, uma biografia do Vinícius, mas a lembrança maior do Vinícius é essa intensidade abstrata que ele aciona, né? Assim, um boêmio e alguém que na boemia produziu poesia da melhor qualidade, sobre o amor, mas também uma poesia bem-humorada, uma poesia voltada para as crianças. Vinícius de Moraes é um dos nossos poetas maiores, alguém que cantou o amor de um jeito e de uma intensidade, né, esse amor apaixonado, né? Sim, trazendo uma marca de brasilidade para a música, não só a música brasileira, mas a música mundial. Né? Assim, a Bossa Nova é um movimento que imprime um jeito brasileiro e um jeito de fazer poesia, assim, de fala baixa e de fala em tom baixo, mas com uma docilidade que é bem interessante. Ao mesmo tempo, assim, num momento de tanta força política, né, de tanta intensidade política, para falar de amor, a Bossa Nova fala baixo. Isso eu acho que é algo bem interessante. Desde o início, lá quando começou a MPB, aquele violãozinho do João Gilberto, desde a infância a gente já escutava ali, né, em 65, por aí. Depois a gente foi adquirindo uma admiração pelo poeta, não só pelo poeta, como o grande artista e músico. É muito complexo o terreno da paixão. Então, ele viveu 9 casamentos e pode dizer que é uma pessoa apaixonada? Sim. E uma vez o Toquinho perguntou para ele: poetinha, quantas vezes tu vai casar mais? Quantas vezes for necessário. O grande fã dele, e até tinha aquela pontinha de inveja, era Drummond, que até chegou a dizer que quem viveu a verdadeira vida de poeta foi o Vinícius de Moraes. Agora, só para a gente citar esse fato que eu acho que é importante, Vinícius é um dos autores que foi abordado na graduação de letras, né, aqui da UX. O nome dele entra. Ele entra, claro que são tantos os poetas contemporâneos que não tem como aprofundar, mas
não se pode deixar de falar de Vinícius, com certeza. E na minha adolescência, o que acontecia? Nós tínhamos os cadernos de poesia. Então, as meninas, claro que os meninos não entravam nisso, né? Nós tínhamos os cadernos em que a gente copiava os poemas que eram interessantes, que a gente gostava, e nós trocávamos, né? Gostei desse, gostei daquele, vamos copiando. E metade do caderno, mais ou menos, era Vinícius. Por quê? Porque os adolescentes vivem apaixonados, né? Lá estávamos nós, e não tem ninguém melhor do que ele para contar, né? Como é que se vive uma paixão. Quem é que não espera ter aquele amor que seja infinito enquanto dure, né? Verdade. Você trouxe o DVD? Sim, esse foi lançado, né, o ano passado, foi o centenário de nascimento de Vinícius, né? Foi feito um documentário muito interessante. Mas ele também compôs música e letra. Não apenas a letra, ele foi parceiro fazendo letra para música de muitos compositores, mas ele também tinha um envolvimento musical, na verdade, desde a infância. Na verdade, a mãe dele também tocava piano, o pai dele também tinha um envolvimento um pouco com música, não eram músicos profissionais, mas tinha envolvimento. E tinha também assim, amigos de família envolvidos na música popular. Então, assim, aquela raiz da música popular do Rio de Janeiro, da época, o choro e tudo mais, isso para ele faz parte da vida dele desde pequeno, né? Então, ele sabe tocar violão, ele canta, ele compõe a sua música, na verdade, desde aí dos seus 15, 16 anos. Convido vocês que estão no estúdio e você que está em casa para acompanhar a primeira parte da enquete que a nossa equipe produziu para saber a opinião das pessoas na rua sobre Vinícius e sobre poesia. Eu, por exemplo, capitão do mato Vinícius de Moraes, poeta e ex-diplomata, o branco mais preto do Brasil da linha direta de Xangô e de meu pai Oxalá. Para ti, qual é o lugar que a poesia tem no mundo hoje ainda? Eu acho que a gente se distanciou um pouco dela. Tanto em música, frase, então, né, é algo do nosso dia a dia. A gente vive tão correndo, mas acho que pode ser o equilíbrio da gente. Né? Hoje ela está um pouquinho esquecida, né, da maioria das pessoas. Não tem um lugar só, né, eu acho que são... Cada lugar no mundo tem a sua forma de expressar a sua própria poesia. Poderia ser mais divulgado, né, cara? É uma forma de cultura que não é tão valorizada assim, acho que deveria ter mais espaço. E para ti, qual é o lugar que a poesia tem no mundo hoje ainda? Ela pode estar em todo lugar, desde que as pessoas acreditem. A poesia é muita subjetividade, né? Ela é muita sensibilidade de captar e de viver, assim, de expressar. E a gente perdeu um pouco disso. A importância do Vinícius para a música brasileira e para a poesia brasileira? Eu acho que ele foi visionário da época dele e ele levou o Brasil para fora. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina que vem, que passa, num doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma. E das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama. E da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante, fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Em Roma, foi em 53, eu morava com minha família em Roma, e o Vinícius esteve lá em missão, uma missão cultural em Itamaraty, uma coisa assim, e ficou um tempo em Roma, ficava lá no hotel, ia lá em casa algumas vezes. Eu me lembro muito dessas noites, quando o Vinícius aparecia em casa, já antes, o Vinícius, hoje vem Vinícius, a casa meio que vibrava, tinha uma vibração diferente. Aí descia o uísque, descia as coisas, apareciam os salgadinhos e mamãe ficava alegre, papai ficava alegre, a miúcha tinha um violão que se chamava Vinícius. Mas o Vinícius era um sujeito que fazia música. Eu conheci um compositor, em carne e osso, era Vinícius. Tinha uma hora que ele pegava o violão e eu ficava fascinado. Um amigo do meu pai que fazia música, um compositor. E eu lembro que ele cantava várias músicas naquela época. Ele tinha também um momento assim muito especial, que eu me lembro muito bem, que era quando ele tocava no violão o Poema dos Olhos da Amada. Ficava um silêncio
E ele cantava, né? Ó, minha amada, que olhos os teus, ó, minha amada, que olhos... São cais noturnos, cheios de adeus. Aquilo me fazia impressão, causava uma impressão muito forte. Era poesia, né? Fui apresentada a poesia naquelas noites, né? O Vinícius cantando, quer dizer, era música e eu entendi que era um poeta, né? Luiz, depoimento do Chico Buarque, ele disse uma coisa interessante, que o Vinícius tocava violão e também cantava suas próprias músicas, né? A gente sabe que ele não era essencialmente um cantor, mas como você observa o Vinícius cantando e tocando violão também, as suas próprias músicas? Assim, no trabalho que a gente conhece dele, assim, a parte mais, digamos assim, até da MPB, é raro tu ver ele tocando violão, ou na lida do músico, por exemplo, né? Tá sempre o toquinho do lado dele, ou ele tá junto com outros músicos. Agora, cantando, a gente observa bastante, mas ele também já é, assim, dessa época, a época do cantautor, que a gente chama, né? Que é o autor que tem o direito de cantar a sua própria música. Essa parte, assim, que a gente fala também da bossa nova, assim, que vem, o que veio antes era sempre aquele cantor de voz imponente, tal, era do rádio, que você precisava ter uma emissão de voz forte, tal. Era o estereótipo do cantor. E já a bossa nova começa com outro tipo de canto, como a professora mesmo falou, é um canto mais suave, tal, mas isso o João Gilberto cantando aquele, então isso o próprio Chico Buarque depois. Então assim, já se permite o próprio autor cantar a sua própria música, né? Tendo ou não tendo assim a grande voz, que isso também é relativo, né? Essa coisa da grande voz. A exposição é este final de semana próximo, dia 8 e 9. No dia 8 abre às 13 horas até às 21 e no domingo, dia 9, das 9 às 17. Então estamos fazendo a nossa 15ª exposição, Marcos. Estamos há 14 anos já na estrada, estamos com uma associação bacana, que já tem os pés no chão, estamos já com uma cancha bem bacana. Quantas orquídeas vão estar expostas lá? Gradativamente está aumentando ano a ano. Como aumenta a quantidade de visitantes, como aumenta relativamente tudo. Nós temos mais ou menos 700 plantas expostas, que virão de 25, 27 municípios diferentes. Estaremos lá em 8 produtores comerciais. Desses 8 produtores vão no mínimo 9 a 10 mil plantas a serem vendidas, no caso, sendo comercializadas. Estando isso a preço já de produtor mesmo, né? É um evento bem bacana para receber visitação. Bom, obrigado por... Mas como a professora agora há pouco falou, as meninas que tinham caderno de poemas, eu acho que tiveram mais acesso, tiveram mais contato a Vinícius de Moraes. Uma banda que eu gosto muito, o vocalista um dia disse que ele era um poeta que fazia música para poder difundir os seus poemas. Eu acredito que a imortalidade de Vinícius virá nas músicas. Os poemas ficarão para sempre, sim, mas a grande massa escuta muito mais a música do que o poema. O poema ficou para sempre, sim, mas com gravações, regravações e masterizações e diferenciações que vão ser feitas com as músicas serão eternos, com certeza. E o Vinícius foi um que a gente produziu. E quando a gente faz o especial, a gente vive o artista de uma forma muito intensa. Estuda e acaba vivendo as músicas, né? E Vinícius é uma grande inspiração para mim, tanto como vida, como poeta, como ele conduzia a vida dele. Eu sempre digo que eu estou na época errada, eu deveria estar vivendo aquela boemia, aquela boemia. Chegar a bater na porta na casa do Vinícius, posso fazer um som contigo, ele ia me receber. Eu conheço bastante as músicas, os compositores através das músicas. Até a gente estava falando antes de chegar aqui sobre o Brasil tem muitos compositores que falam também diversificadamente de assuntos como o Vinícius. A gente estava falando do Paulo César Pinheiro, que também tem coisas de crianças, de adulto. Então, essa magia de poder colocar música em sílabas de uma forma como o Tom fazia com as músicas do Vinícius e o próprio Vinícius com as músicas dele, isso é que é a grande mágica. Eu acho que nem ele falou das músicas, tu conseguir juntar duas coisas diferentes e elas não serem mais diferentes, elas se transformam numa coisa.
mas tive medo. Eu quis salvar meu coração, mas o amor sabe o segredo. O medo pode matar o seu coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Tudo bem, Marcos? Então, convidar o pessoal que está em casa para participar conosco do programa pelo facebook.com/auxtv ou pelo Twitter @auxtv. Vai acontecer um sorteio, Marcos. A primeira pessoa que ligar para o 3218-2194 pode levar uma dessas lindas orquídeas que está aqui no estúdio e pode também escolher a cor. Eu deixarei que morra em mim o desejo de amar teus doces olhos, porque nada te poderei dar senão a mágoa de me veres eternamente exausto. No entanto, tua presença em mim é qualquer coisa, como a luz e a vida. E eu sinto que em meu gesto existe o teu gesto e em minha voz a tua voz. Não te quero ter porque em meu ser tudo estaria terminado. Quero só que surjas em mim como a fé nos desesperados, para que eu possa levar uma gota de orvalho nessa terra amaldiçoada que ficou sobre minha carne como uma nódoa do passado. Eu deixarei. Tu irás e encostarás tua face em outra face. Teus dedos enlaçarão outros dedos e tu desabrocharás para a madrugada. Mas tu não saberás que quem te colheu fui eu, porque eu fui o grande íntimo da noite. Porque eu encostei a minha face na face da noite e eu ouvi a tua fala amorosa. Porque eu enlacei os dedos da névoa suspensos no espaço e trouxe até mim a misteriosa essência de teu abandono desordenado. Eu ficarei só como os veleiros nos portos silenciosos, mas te possuirei mais do que ninguém, porque poderei partir. E todas as lamentações do mar, do céu, do vento, das aves, das estrelas, serão a tua voz presente, a tua voz ausente, a tua voz serenizada. São demais os perigos desta vida, para quem tem paixão principalmente. Quando uma lua chega de repente e se deixa no céu como esquecida, e se ao luar que atua desvairado, vem se unir uma música qualquer. Aí então é preciso ter cuidado, porque deve andar perto uma mulher. Francesa, quer dizer, inspirado daquele catolicismo francês, influenciado pelo grupo católico aqui do Brasil, mas aquilo não é ele. Aquilo não é ele. Então, pouco a pouco, ele vai se convertendo em Vinícius de Moraes, quer dizer, vai virando brasileiro, né? E aí vai além dos outros, porque muitos outros tiveram esse percurso, viraram brasileiro, mas não tanto, quer dizer, então virar compositor popular e cair no esculacho completo, quer dizer, aí realmente aí é o Vinícius, é mais que os outros nisso. Olá, Marquinhos, tudo bem? Como é que tu tá? Tudo bem. Você é cronista, né, Dudu? Você tem uma ligação muito estreita com o Vinícius de Moraes, né? Conta pra nós. Exato, Marquinhos. O Vinícius entrou na minha vida ainda na adolescência, quando eu decorei o soneto de fidelidade como forma aí de criar um requisito a mais, um predicado a mais até para os flertes, né? E eu não sabia que esse vulto, né, da boemia era um cara tão fantástico como eu vim descobrir depois. Mas, cara fantástico. Temos uma interatividade aqui. Também interatividade. Na verdade, é a Marilu Tedesco, Marcos, que está dizendo que o programa hoje está lindo de ouvir e encantador de olhar as maravilhosas orquídeas. É a Marilu Tedesco e ela, então, dá os parabéns para toda a equipe. A gente já tem o vencedor da orquídea, a Ivanir Suzin de Melo. Então, Ivanir pode passar aqui na UXTV para... Será que ela escolheu a cor? Eu estou curioso agora. Depois a gente vai descobrir qual das orquídeas que escolheram. Obrigado, Jéssica. Filhos, melhor não tê-los. Mas se não os temos, como sabê-los? Se não os temos, que de consulta, quanto silêncio, como os queremos. Banho de mar diz que é um porrete. Cônjuge voa, transpõe espaço, engole água, fica salgada, se odifica,
Depois, que boa, que morenaço que a esposa fica. Resultado, filho. Então, começa a porrinhação. Cocô está branco, cocô está preto, bebe amoníaco, comeu botão. Filhos, melhor não tê-los. Mas se não os temos, como sabê-los? Noite de insônia, cãs prematuras, prantos convulsos, meu Deus, salvai-o. Filhos são demo, melhor não tê-los. Mas se não os temos, como sabê-los? Como saber que macieza nos seus cabelos, que cheiro morno na sua carne, que gosto doce na sua boca? Chupam gilete, bebem shampoo, ateiam fogo no quarteirão. Porém, que coisa louca, que coisa linda que os filhos são. De tudo ao meu amor serei atento. Antes de contar o zelo e sempre tanto. Que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento. Em seu louvor hei de espalhar meu canto. E rir meu riso e derramar meu pranto. Ao seu pesar, o seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procures. Quem sabe a morte, a angústia de quem vive. Quem sabe a solidão, fim de quem ama. Eu posso lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Ai, lindo. Qual é o lugar, qual o espaço que a poesia tem no mundo, na tua opinião, hoje? Pode até estar escrito num caminhão, pode estar escrito num livro de cordel, né? É porque existe a poesia, digamos, a poesia reconhecida pela história da literatura, mas existe também a poesia do cotidiano. E a poesia pode estar tanto, na minha opinião, pode estar tanto nas palavras, quanto também nos gestos. Talvez exista também a poesia do acaso. Acho que é uma forma de a gente expressar sentimentos, alma, né? Eu acho importantíssimo, além da literatura, da cultura. Acho que é uma parte do ser humano, assim, que é como a música, a arte. Todo lugar, se a gente for ver, tem poesia. A gente pode... Todos nós também podemos ser poetas. Eu acho que a poesia dá para ser colocada em tudo. Na música, na arte, nos sonhos, na vida. Eu fiquei louco por aquilo tudo, aquele jeito, aquela poesia toda, ao mesmo tempo clássica, não é? Falando de coisas tão comuns do dia a dia, mas com uma elegância tão poeticamente nova, assim, e tal. Foi isso, Chega de Saudade, mudou a minha vida. A minha mulher pegou 2 garrafas de uísque escocês aqui, quebrou na pia, na minha frente, fez... Quebrou. Eu quase que me cortei, né? Não virei, né? Não sei que a mulher chegou a um ponto que quebra a garrafa de uísque na pia, você sabe, elas fazem, né? É a revolta, né? Mas não adianta, a gente compra mais. A gente não pode esquecer da parceria maravilhosa de Vinícius e Toquinho, que renderam, entre outras coisas, também 2 CDs infantis, né? A Arca de Noé. Todo mundo deve lembrar, era uma casa muito engraçada, que não tinha teto, não tinha nada, lá vem o pato, patati, patacolá. Aí, enfim, a Arca de Noé 1 e 2, quem tem filhos, quem tem netos, não pode deixar de ter. Na fase da MPB, assim, pós-festivais, depois que ele sai do Itamaraty, que ele é saído do Itamaraty, aí ele conhece Toquinho e a última parceria onde ele realmente cai na estrada como músico daí, né? E fazem shows e gravam... O Rede Olhares fica por aqui, até uma próxima, ficamos agora com letra de Vinícius de Moraes. Tem certos dias que eu penso em minha gente e sinto assim todo o meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente, como um desejo de eu viver sem me notar, igual a como quando passo no subúrbio, eu muito bem vindo de trem de algum lugar, e aí me dá um
uma inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar. São casas simples com cadeiras na calçada e na fachada escrito em cima que é um lar. Pela varanda, flores tristes